onde está Bihar e Calcutá, que são algumas das regiões hoje, curiosamente, mais pobres da Índia. Olha que loucura. E aí eles usam esse lencinho na boca e vão varrendo o chão para não pisar em nenhum inseto. E eles fazem qualquer vegano parecer uma brincadeira, porque eles só comem... eles não comem, por exemplo, um alface, porque você vai matar o alface para tirar ele da terra. Você só come frutos ou oleaginosas ou castanhas e tal, os monges, né? Para não ferir nenhum ser vivo. É bem legal. E bota ali de novo a mãozinha. A swastika. Por que Hitler pegou e virou? Tinha algum símbolo? Esse professor brasileiro que inventou... o Hitler, você tá falando? Por que ele pegou a swastika e virou? Por causa da história dos Árias. Porque, assim, o povo que migrou pra Índia, que era esse povo... Que nos seus textos diziam que era o povo escolhido... todo povo é o povo escolhido de si mesmo, né? Uhum. Eles eram o povo ária. O que aconteceu no século XIX, né? Que quando começou a chegar os textos indianos lá na Europa e essa cultura indo-europeia começou a ser... os filólogos, os estudiosos da língua começaram a descobrir que havia um inexorável parentesco entre a língua falada na Índia, o Hindi, que tinha vindo do sânscrito, assim como a nossa língua veio do latim, e as línguas indo-europeias todas, assim, tipo o grego, o latim, o celta, o armênio, enfim. Então eles começaram a criar um mito de origem para o povo alemão, porque coincidiu de descobrir-se que havia um povo comum na mesma época em que a Alemanha estava se unificando. Isso lá com Bismarck, com a unificação da Alemanha e tal. E eles precisavam de um mito de origem, um mito heróico de origem. Que é nessa época, inclusive, que o Wagner escreve a Marcha das Valquírias, né? E começa a criar toda essa arte gloriosa alemã para falar de um passado, né? Luminoso. E aí inventou-se naquela época essa história de eugenia, de que nós somos um povo superior. E começou a dizer, olha, nós somos esses árias que foram para a Índia. Ué, mas os indianos são super mais morenos do que os alemães e mais baixos. Não, mas é que eles foram lá pro subcontinente, e lá é tropical, tomaram muito sol na cabeça e ficaram morenos. Cara. Meu, o que foi pago de expedição pra lá, pra tentar provar que o povo alemão é que importou a gloriosa cultura da Índia, que o Schopenhauer tinha elogiado, nossa, não tá escrito. Então eles tentaram mesmo provar assim, olha, nós somos o mesmo povo e nós somos os distribuidores do conhecimento e da cultura. Uhum. E já que os povos árias usavam a swastika como símbolo do fluxo do universo, como símbolo dos bons augúrios, como símbolo dessa impermanência que é maravilhosa de se ver, aí o Hitler se apropriou, a galera ocultista do Hitler se apropriou desse símbolo. Aí a galera que gosta de estudar o ocultismo diz que aí ele virou do avesso, porque ele perverteu a swastika, sei lá. Mas sim, o que eu sei e o que é antropologicamente provável ele queria provar esse mito ariano de que, olha, nós somos o povo superior, com uma cultura superior, e que nós que exportamos o que nós sabemos para a Índia e tal. A inversão em si não tem muita explicação do porquê. A galera que é mística vai dizer que ele inverteu porque ele era mau. Sim, mas falando sem a parte mística, talvez foi uma escolha estética mesmo. Talvez, de design. Mas é que o Hitler, ele era... E tinha uma galera do nazismo que era altamente misticaloide, né? Tinha uma galera do ocultismo brabo ali que faziam... Tem documentos sobre isso, de galera que especulava com magia negra. Mano, eles também faziam experiência com o ser humano, Mengele costurando pessoas e tal. Sim. Então, magia negra, sei lá, se os caras matassem galinha, era a coisa menos pior que eles faziam depois do Holocausto. Mas falando do Swastika Yoga que você me perguntou... Isso. Por que eu critico esse cara? Porque assim... ele tem uma forma de ensinar asana, sabe aquelas posturas de yoga e tal? É impecável. Nossa, é impressionante o jeito, o rigor com que ele ensina. Mas ele é um cara de um ego inacreditável e que diz que ele ensina o melhor yoga. E que ele ensina o yoga de Mohenjo-Daro e Harappa. Lembra aquelas cidades que eu falei lá no começo do podcast que tinham água encanada, rede de esgoto? Ele diz que ele ensina o yoga daquela época. Ninguém nem sabe se eles tinham yoga. O que se sabe? Coloca aí assim, selo... de Pachupata, com um SH. O que se sabe dessa civilização são essas tabuinhas de argila. E aí, nessas tabuinhas de argila... esse daí. Isso daí tá no Museu de Delhi. É bem legal ver isso ao vivo, cara. É muito da hora. Amplia a imagem pra mim, por favor. Qualquer uma. Quando você olha esse cara sentado, parece que ele tá fazendo o quê?
O yoga. Parece que ele é um yogi, né? E aí dizem que ele é o tipo proto-Shiva, é o pré-Shiva, porque ele tem 3 chifres, é como o tridente de Shiva. Ele é Pashupata. Pashupata é um nome que deram depois pra ele, porque Pashupata é o senhor das feras, então ele tá cheio desses animais. Parece que eles faziam algum tipo de yoga. Mas assim, nós estamos falando de uma civilização que viveu e desapareceu há uns 3.500 anos atrás. Desapareceu. A gente não sabe ler. Tem um TED maravilhoso, inclusive, de um linguista falando que essa é a última grande escrita de uma civilização antiga que a gente não sabe. E a gente não faz a mais puta ideia de como ler esse negócio. Então, sei lá se isso era uma moeda, sei lá se isso era um deus, sei lá se isso era um dançarino, sei lá se isso era um extraterrestre dos alienígenas do passado. O que esse cara diz é: eu aprendi o yoga original de Mohenjo-Daro e Harappa. Se tem uma coisa que a Índia é boa é em ressignificar e atualizar, em transformar as coisas. Meu Deus, não tem como, em 4.000 anos de história, ele ensinar a mesma coisa. É lorota. Ele fala coisas do tipo: eu ensino o verdadeiro yoga, na Índia você não encontra isso. Nossa, eu queria que ele discutisse meia hora disso com os acharyas, os mestres, os professores com quem eu estudei. Porque ele diz coisas absurdas do tipo: o Vedanta, que é uma das filosofias mais sofisticadas que eu conheço. O Vedanta é tradicionalista e religioso e o Sankhya é naturalista. O Sankhya é a base das filosofias de lá. Não é nada a ver, o cara mistura Lé com Cré. E qual que é o problema desse cara? Ele tem um sistema físico muito bom para trabalhar asanas, pranayamas e que ajuda as pessoas mesmo. Você que tá fazendo Swastika Yoga, continua, você tá te fazendo bem, vai fundo. Agora, que esse professor não sabe necas de catibiriba de filosofia indiana, isso eu afirmo com qualidade acadêmica pra isso. Tem alguma pergunta na plataforma? Na plataforma não tem nada. Tem no chat do YouTube. Uma coisa interessante aí? Olha que legal, por exemplo, olha lá, aquele lá embaixo, ó, é isso aí, ó, do lado do outro, aí. Esse deus aí é o Cernunnos, é o deus celta dos animais e tal. Olha como parece com esse animal aí, com essa deidade de Pashupata, lá da Índia, pré-ariana e tal. Alguma coisa, se você escrever Cernunnos, aí aparece. Olha só, parece quase a mesma imagem, né? Um deus galhudo, cercado de feras e tal. Eu não sei se alguma coisa... O Campbell vai dizer, né? O Joseph Campbell vai dizer que existe um monomito, existe uma coisa dos mitos que a gente, enquanto humanidade, tem em comum, sabe? E compartilha, sei lá. Seria o inconsciente coletivo? Sim, seria uma forma de inconsciente coletivo que se manifesta a partir dos mitos. O Joseph Campbell vai fundamentar as ideias dele muito no Jung, né? Vale muito a pena assistir ou ler O Poder do Mito. É demais, cara. Boa. Puta, é muita referência, né, cara? É muita coisa. Vai lá. O Luiz Gustavo mandou aqui no YouTube. Guilherme, o que você pensa da filosofia perennialista de René Guénon? Bastante gente perguntou sobre isso. Bastante gente perguntou. Olha, até um relógio quebrado tá certo 2 vezes ao dia. O que é isso aí? O Guénon foi um cara que não sabia escovar os dentes. Fala uma foto dele aí que você vai entender o que eu tô falando. O René Guénon foi um cara que estudou o sufismo, que é essa mística do Islã, e ele estudou muito o hinduísmo, e ele tentou apostar na ideia de que todas as filosofias falavam a mesma coisa. Eu não concordo com isso de jeito nenhum. Ele acha que, no fim das contas, tudo é uma verdade só. Eu acho que a multivariedade das ideias... Tem uma foto dele velhinho rindo aí que você vai ver o que eu falei do dente. Não. Dessa aí que você vai ver. Ali, ó. Aí, ó. O Guénon, ele tinha lá seus méritos. Eu tenho uma amiga que é a minha grande professora